de informação desencontrada, então hoje estamos aqui com a doutora Lídia Liberto, que é responsável aqui do escritório da Advocacia Veríssimo Carbocenaro pela pasta do trabalhista. Não é isso, doutora? Sim, é isso. Enfim, convenci que ela gravasse um vídeo aqui com a gente. Hoje a gente vai esmiuçar aí todo o tema da reforma trabalhista, né? Afinal de contas, quando que entrou em vigor a reforma trabalhista? Então, a reforma trabalhista ela entrou em vigor no mês 11 de 2017, certo. Exatamente no dia 11. E a partir dessa data começou a vigorar todas as novas normas da CLT, da certo. Consolidação das Leis do Trabalho. Bacana. Tem muitas pessoas que me procuram, que perguntam: mas com essa reforma trabalhista eu perdi os meus direitos, né? Não tenho mais direito aos meus direitos fundamentais, como que vai ser? Como Tá que todo mundo fica? apavorado aí, né? Apavorado. E teve muitas mudanças consideráveis, né? Certo. Existem muitas situações que agora o advogado ele é obrigado a alertar os seus clientes, a tomar um certo cuidado Isso. ao ingressar com uma ação, porque uma ação não é uma aventura jurídica. Isso. A gente tem Na verdade, né, a gente sabe, infelizmente, tinha gente que, né? Vamos entrar com a ação, que der, deu. Hoje não, né? Tá muito mais criterioso. Exatamente. Porque tem a questão das custas, a questão da verba de sucumbência. Verba de sucumbência, só para fazer um parênteses aqui, é o seguinte: toda vez que você entrar na justiça e você demanda, né, contra outra pessoa, aquele advogado que sair vencedor da causa, ele tem direito, por lei, tá, são honorários, né, sucumbenciais. Então é tipo assim, é uma gratificação. Além daqueles contratuais, aquele que você contratou com o seu advogado, ele recebe um bônus da justiça, que na justiça trabalhista o percentual pode variar de 5% a 15%. Isso, e esse valor é em cima? Então, existem dúvidas a respeito desse assunto, certo, né? Eu, como profissional, entendo que o honorário de sucumbência ele deve ser calculado sobre o valor da verba que o reclamante perdeu. Legal. Ele não ganhou. Tá. Mas a gente sabe tem que o direito tudo, né? não é uma situação objetiva, então podem existir juízes que fixam sobre o valor da causa, sobre o valor da verba que ele perdeu. Tá. Então vai depender muito de cada situação. O importante aqui é saber, se entrar com uma ação judicial, né, tem a questão da sucumbência. Isso tudo a Justiça do Trabalho vem fazendo para afunilar justamente essas demandas, né, Sim, essas aventuras jurídicas. Exatamente. Né? Muitos advogados aí tinham uma ação de, por exemplo, 10 mil reais e jogava lá 100 mil reais, uma coisa assim. Então, a gente tem que ter uma noção básica do que cada trabalhador tem direito, do que cada pessoa tem direito, fazer o cálculo certinho e levar em consideração todas essas questões. Essa verba de sucumbência, a gente tem que entender que, assim, tem a questão da justiça gratuita. Certo. Tem a questão das custas e da justiça gratuita. Vamos entender também, tá? A justiça gratuita, ela é a isenção do trabalhador, do reclamante, de não pagar as custas processuais e, consequentemente, esses honorários de sucumbência. Então, se você conseguir a justiça gratuita, você não precisa pagar custas, tá? E também, se perder a ação, não precisa pagar essa verba de sucumbência que a gente estava explicando para o outro advogado. Exatamente. Tá. E quem tem direito à justiça gratuita? Então, anterior à lei, bastava o reclamante fazer a declaração de pobreza. Isso. E afirmar no processo que não tinha condições de pagar essas custas. Com a reforma trabalhista, afunilando também, houve alteração. Certo. E existe um percentual de até 40% do valor da Previdência. Então dá mais ou menos um valor de 2.212. Então é assim, para fins de o juiz apurar se aquela pessoa tem ou não direito à justiça gratuita, ele vai levar em consideração o teto da Previdência, que é 5 mil e alguma coisa. Então as pessoas que têm uma renda de aproximadamente 40%, que dá isso, 2 mil e pouquinhos aí, vão ter direito à justiça gratuita. Exatamente. Tá. Tem outras hipóteses que a pessoa também pode ser beneficiária da justiça gratuita? Existe um exemplo, uma pessoa que tem uma renda até um pouco maior, consideravelmente 3 mil reais, 2.500,
e a pessoa comprovar que ela está em condições, que ela não, na realidade, não tem condições de pagar as custas, aí vai ter outras situações, vai pedir extrato bancário, questão de declaração de imposto de renda, e vai depender de caso a caso. Então a regra lá dos 40% do valor máximo da Previdência é a regra geral. Exatamente. Mas, por exemplo, né, pode ter uma pessoa que ganhe 10 mil reais, mas comprova lá que tá doente, que gasta 5 mil de remédio, tem custo, tem tratamento, enfim, vai depender então de uma situação, né, de uma apuração mais refinada aí pelo juiz. Caso a caso. Legal. E aí ela fica isenta das custas. Fica isenta. Tá. Essa questão também pode ser revertida. O caso contrário disso que você falou. A pessoa tem uma renda no início da relação, né, processual, mas ela é beneficiária da justiça gratuita e o advogado acha posteriormente que aquela pessoa está oferindo uma renda maior. Ah, tá. Esse é aquele caso que você estava me explicando. Exatamente. Você conseguindo a justiça gratuita não significa que até o final do processo ou até quanto tempo depois da ação? Até 2 anos. 2 anos. Então vamos supor, quando você entrou com a ação judicial, você tinha uma situação. E no decorrer do processo, você conseguiu a justiça gratuita. No decorrer do processo, sei lá, ganhou na Mega Sena, ganhou uma indenização. Se o advogado, né, conseguir comprovar perante ao juiz que você teve uma alteração financeira para melhor, ou seja, agora você consegue pagar as custas, aí essa situação que você tinha conseguido lá no início da justiça gratuita, ela pode se alterar no curso do processo ou até 2 anos. 2 anos depois. Isso. Então, inicialmente você pode não ter conseguido a justiça gratuita, não, né, a questão da verba exponencial, e depois pode ter essa reversão se ficar comprovada aí a alteração para melhorar na sua situação econômica. Tá. E agora que todo mundo quer saber, com relação aos direitos, os direitos em si, mudou alguma coisa na reforma trabalhista, assim, mais relevante? Não, os direitos dos trabalhadores continuam resguardados, que são os direitos, né, adquiridos mesmo. Muita gente me pergunta, eu vou perder o 13º, minhas férias agora podem reduzir. Não, tá tudo lá. A reforma, ela manteve os direitos de 13º, férias indenizadas, jornada de trabalho que é até o limite de 44 horas semanais. Legal. E 8 horas diárias. Então todas essas questões ainda continuam valendo. Não existe essa mudança. Salário maternidade, licença maternidade, aposentadoria, tudo isso foi mantido. Sim. E me parece que, além de algumas situações de contrato, né, que a gente tem outras possibilidades, também tem a possibilidade de acordo, né? Era muito comum, né, gente? Fazer aqueles acordos fictícios. Olha, empregador, vamos fazer um acordo aqui, eu saio, você me paga a multa, depois eu devolvo. Isso era muito comum. Com a reforma trabalhista, como é que ficou essa questão do acordo? Parece que eles, né, formalizaram isso agora. Sim, quem nunca viu, né? Quem nunca passou por isso, quem nunca viu um amigo falando, saí da empresa e fiz um acordo. Essa situação, ela não era regulamentada pela legislação. Certo. E com a reforma trabalhista veio essa regulamentação, então esse acordo, ele se chama de mútuo acordo, então ele não é mais considerado uma fraude, porque antes isso se descoberto, né? Pelo Ministério do Trabalho poderia ser considerado fraude e tinha as consequências jurídicas. Era o acordão, né? O tal do acordão. Exatamente. Hoje a lei regulamentou e o empregado e o empregador que entram no mútuo acordo para recebimento dessas verbas, a empresa não paga 100% e o empregado também não recebe 100%. Mas o que eu recebo, né, doutora Lidiane e doutora Verusca? Recebe tudo que você receberia na sua rescisão, só que pela metade. Aviso prévio indenizado, 15 dias. Metade. Férias. Não, férias, 13º de acordo com a lei. Com a lei, né? Exatamente. E 20% da multa do FGTS e
saque de 80% Certo. do FGTS. Então, esses valores serão recebidos. Tá. Uma observação: quem faz esse acordo não tem direito ao recebimento do seguro-desemprego. Ah, é? Não tem direito. Então, ó, fique atento. Quer fazer acordo? Já sabe que não vai ter direito lá ao seguro-desemprego. Exatamente. Então, Tá. já fica ciente. Tá. Isso está inserido no artigo 484 da CLT. Tá. É super tranquilo. Tanto a empresa quanto o empregado precisam ter advogados Constituídos, né? Exatamente. Aí isso é muito importante, né? Porque às vezes tem um conflito de interesses ali. Então a lei hoje em dia ela prevê essa necessidade de cada um ter o seu advogado para justamente, né, uma das partes não sair aí lesada. E agora, por fim, vamos esclarecer aí que tá todo mundo confuso. Sim. Quando que eu aplico a lei nova? Quando é a lei anterior? Como é que o judiciário definiu essa questão? Então, a lei é nova, né? Então existem algumas posições. A lei processual ela é clara nesse sentido. A lei não retroage para um direito já adquirido. Então eu entrei com a ação antes da lei, vale a lei anterior. Então, se você entrou com ação até o dia 10 de novembro de 2017, você vai ter a aplicação da CLT antiga. Tá. Se você entrou com ação após a lei, todas as regras valerão da reforma trabalhista. Legal. Mas alguns juízes estavam aplicando a lei, a reforma em ações anteriores. Certo. E aí teve um caso que foi uma liminar de uma advogada que ela acabou entrando com uma liminar para avaliar essa questão e foi decidido que a lei não vai retroagir. Então isso é muito importante. Tá. Então hoje está bem definido. Quem entrou antes são as regras antigas. Quem entrou depois já está então vigorando as leis novas com tudo que a gente acabou de abordar aqui. Exato. Bacana. Então, né, tá todo mundo um pouco receoso, mas, né, estamos vendo aqui que tem chances, né, os direitos foram mantidos, então houve até uma redução aí do número de ações trabalhistas, né, a gente tem percebido e tem estudos nesse sentido, porque as pessoas ficaram um pouco receosas, né, falar assim, mas eu vou entrar com a ação e vou perder, eu vou pagar, vou ter que pagar advogado. Então, ó, você já viu aqui que não é bem assim, tem possibilidades, ok? E a doutora Lidiane, bem-vinda ao canal, tá estreando, vai voltar. Vamos ter mais vídeo, olha lá, não vai ficar com vergonha, né? Vai voltar mais aqui. Certo? Espero que essa dica Procurem um advogado de sua confiança que oriente nesse sentido, para não se aventurar, não ter prejuízo, porque a responsabilidade no trabalho é muito importante. Com certeza. E espero que a dica tenha valido a pena. E quem vai pedir para inscrever no canal hoje é a doutora Lidiane. Se inscreve aí, dá um joinha. Pode deixar os comentários, curte, compartilha e manda lá pro empregador que você tá querendo processar também, tá bom? Tchau! Aê!